Essa é a nossa primeira aula e nós vamos então dar início à naturopatia funcional. Bom, então o que é a naturopatia funcional? A naturopatia clínica funcional é uma ciência que tem como foco principal o conhecimento de técnicas milenares em harmonia com pesquisas clínicas funcionais de ponta. Então respeitamos os aspectos bioquímicos individualizados de cada um, visando acima de tudo o ser humano como um todo, a fim de restaurar o equilíbrio integral, fisiológico e estrutural. Nós temos então alguns dos princípios da naturopatia clínica funcional: individualidade bioquímica de cada um, centrada no paciente, respeitando o paciente como um ser único, exclusivo, não sendo centrado na doença, mas na observação do todo. Isso traduzindo, o paciente tem aí uma doença degenerativa da visão. Então nós vamos ver o todo. Por quê? O problema não houve só na visão. Então a interferência do fígado, interferência de alimentos inflamatórios, do intestino, o excesso de antibióticos, etc. e tal. Então nós temos também aí o equilíbrio integral, fitoquímico, nutricional e biodisponibilidade de nutrientes, a absorção específica daquela pessoa. A saúde como uma vitalidade positiva, excluindo a mera ausência da doença. Então vamos lá. Todos nós estamos envelhecendo. O envelhecimento é inerente ao ser humano. Ele está intrinsecamente ligado. Nós nascemos e já começamos a oxidar e envelhecer. Então, daqui um pouco, você que é jovem, está aí com seus 20 e poucos anos, daqui um pouco a gente chega lá, se Deus quiser. É um privilégio chegar aí seus 30, 40, 50, 70, 80 anos. É um privilégio. 90 anos, é claro, 100 anos, chegar com qualidade de vida, uma mente sã e um corpo saudável. Isso, é claro, respeitando a idade de cada um. Então, os mecanismos do envelhecimento, nós temos aqui as fontes endógenas, aquilo que está dentro de você, claro, e as fontes exógenas. Então, as fontes endógenas, nós temos aí as várias enzimas que participam no metabolismo, absorção de nutrientes. Nós temos aí os processos patológicos, as inúmeras doenças que vão aparecendo. E as células, a nutrição celular, a maneira que essas células vão agir com o envelhecimento. Aí todo o sistema endócrino, a mitocôndria, e nós temos as fontes exógenas, a poluição do ar, tudo aquilo que acelera a intoxicação no nosso corpo, aumenta os debris celulares em nosso organismo, é claro que vai estar interferindo também no nosso envelhecimento. Nós temos aí os gases atmosféricos e a ação dos radicais livres, nós temos também a radiação, em várias, radiação solar, a radiação de rádio, radiação micro-ondas. Aí você está no hospital, tem inúmeras radiações, e aí nós temos isso vai formar as espécies reativas. Então, a maneira que o nosso sistema de defesa vai atuar no envelhecimento. Se você tem um aporte de nutrientes, antioxidantes, enzimas para quebrar macroproteínas que podem nos inflamar, e também o processo não enzimático. A maneira que o seu organismo vai reagir mediante as ações internas e externas. Isso pode acelerar o envelhecimento, como pode frear. É possível nós conseguirmos
Desacelerar o envelhecimento? É claro que é possível. Como é possível acelerar o envelhecimento? Nós vamos ver pessoas de 30 anos com um envelhecimento biológico aí de uma média de 50, 60 anos. E como nós podemos ter pessoas de 50 anos com toda a fonte endógena dele de um jovem de 30 anos, hormonal e assim por diante. Então nós temos aqui algumas teorias do envelhecimento. São teorias simples: a ação dos radicais livres oxidando, gerando as doenças degenerativas. Nós temos aí o declínio hormonal, todos os hormônios, tanto feminino como masculino, a diminuição desses hormônios no nosso corpo e reduzindo também a ação em nosso corpo, nosso organismo, a parte muscular, afetando a massa muscular, diminuindo o ritmo do nosso organismo, até mesmo interferindo, esses hormônios interferindo na absorção. Então nós temos aí também um dos fatores que acelera o nosso envelhecimento, a restrição calórica, a inibição da absorção de nutrientes. Isso também vai gerar o enfraquecimento e o pé no acelerador do envelhecimento. E nós temos também o processo dos telômeros, né? A telomerase, que nós vamos estudar, e a glicação, excesso de alimentos em altíssima temperatura, somando com carboidrato e proteína animal, que vão aumentar muitos debris celulares no nosso organismo e acelerando o nosso envelhecimento. O Brasil, aqui em 2010, nós temos aqui a estrutura em forma de gota, né, com predominância da adolescência, de adolescentes e adultos, jovens, representa um bônus demográfico para o país. Então, há um contingente maior da população em idade ativa. Hoje, nós temos uma concentração ainda já em crescimento de homens que estão chegando aí seus 80 anos, 75 a 80 anos, e o índice de mulher, claro, há mais mulheres na terceira idade do que homens. As mulheres reclamam muito aí a vida toda, atenção pré-menstrual, cuidar de filhos, né? O homem termina não reclamando de nada, mas também bate as botas mais cedo. Mas o Brasil está envelhecendo. Nós temos aqui uma perspectiva para até 2050, desculpa aí, isso aqui são dados do IBGE, então até 2050 nós vamos ter uma altíssima concentração de pessoas com 80 anos, né, 80 para 90 anos, e mulheres também. Isso quer dizer que o país está envelhecendo, o mundo está envelhecendo, e o Brasil está acompanhando esse envelhecimento. Nós vamos ter uma quantidade muito grande de idosos, como eu, você, e mais alguns aí que são adultos. Então até 2050 nós estamos lá na terceirona. Alguns jovens vão estar na média idade. Bom, envelhecer com qualidade é tudo que a gente mais precisa, e hoje existem várias técnicas. Tem pessoas que têm o privilégio de nascer com aí os genes, parece que genes de tartaruga, né? São pessoas que têm mais dificuldade em envelhecer. E isso é um privilégio. Mas tem pessoas que, mesmo com genes que sem pressa de envelhecer, com alimentação e conforme o local que ela vai morar, realmente acelera o envelhecimento. Então, por exemplo, o estresse acelera o envelhecimento. A gente vê vários aí presidentes, o pessoal entra num cargo desse de posição que nem tudo é glória, mas eles querem, né, anseiam aí ser presidente, mas tem um estado aí de estresse muito grande, dorme todos os dias, tarde, come muito mal essas comidas aí de restaurantes, fast foods,
come muita bobagem, e o excesso de estresse aumenta as inflamações, que também vai refletir aí no nosso envelhecimento. Então, pensamentos agonizantes, medo, cansaço, preocupação, tensão nervosa, né? Isso termina levando ao medo, que leva a sintomas físicos, né? Da sudorese, mexe com a tensão nervosa, acelera as batidas cardíacas, você tem aí a liberação de hormônios estressantes o tempo inteiro, adrenalina, cortisol. Isso leva à ansiedade e também, como a pessoa não tem tempo, ela termina trabalhando muito, correndo muito para cuidar da família, e aí tem a tal da inatividade. Você vai ver que pessoas que moram em cidades grandes, muitos não têm tempo, pega aí ônibus, pega trem, mora em São Paulo, e aquela correria toda. Às vezes eu fico orientando meus pacientes de São Paulo, como é que, para que ele pratique exercício, mas se ele sai 5 horas da manhã e chega 9 horas da noite, puxa vida, é complicado. Aí vem a depressão, vem os sintomas físicos, dor, e que gera aí um pé no aceleramento do envelhecimento. Isso aumenta muito o cortisol, mexe com o sistema endócrino, e aí é só desvantagem. Então, um cortisol elevado, ele fatalmente vai acelerar o envelhecimento. Então, os dois andam juntos. O estresse, o cansaço, o medo, a tensão do dia a dia, a preocupação, e se eu perder o emprego, isso tudo gera a tensão nervosa. Está sempre gerando a adrenalina, cortisol, e o excesso de cortisol vai aumentar as inflamações. E esse excesso de inflamação provoca aí um aumento também da irritabilidade, má concentração, má memória, vai estimular a pressão alta, aumento de gordura abdominal e retenção de líquidos, estrias, cicatrização, dificuldade para cicatrizar, manchas avermelhadas no corpo, a inibição da absorção de nutrientes, provocando a osteopenia, a osteoporose. É claro que isso vai mexer com o sistema imunológico e vai ter infecções recorrentes, como infecções de urina e tantas outras infecções. Vai mexer com os hormônios, vai mexer com a 5-alfa-redutase, provocando queda de cabelo, vai também provocar dificuldade de aprendizado, né? Aprendizagem, dificuldade, diminuição da massa muscular, fraqueza muscular, dificuldades para engravidar e menstruação irregular. Isso pode acontecer com pessoas jovens, férteis, né? E pode acontecer também acelerando o nosso envelhecimento. O cortisol, ele leva ao aumento do estresse, que leva ao aumento da inflamação, que leva ao aumento do cortisol, que leva ao aumento do estresse, que leva ao aumento da inflamação. Então é um círculo que leva ao aumento da hipertensão, faz você acordar no meio da noite do nada, faz você perder aí o apetite sexual, a boca seca, aquela vontade de urinar frequentemente, e isso vai gerar cabelos brancos, queda de cabelo e inúmeros outros problemas. O cortisol é um dos elementos que mais acelera o envelhecimento de um empresário, de um professor, de uma mãe de casa, está sempre tensa, nervosa. Isso gera inúmeras patologias. Então tem como a gente trabalhar com cortisol para ajudar a frear o envelhecimento. Por exemplo, o abacate, ele é um alimento excelente para diminuir o cortisol, tanto a fruta quanto a semente. E nós temos as castanhas em suas variações, que ajudam também a reduzir o cortisol. Mas é sempre bom você ter, então eu vou comer só castanha. Não, você come castanhas variadas e frutas também.
para equilibrar. Só castanhas, elas são boas, mas o excesso de castanhas e cereais, às vezes misturados, pode provocar acidez no nosso corpo. Então é bom você ter as castanhas, as oleaginosas, com frutas. Isso faz uma diferença muito grande. Então, castanhas aumenta o DEA, que a gente vai estar falando mais na frente. Então, nós vamos lá para a nossa primeira experiência. Nós vamos aqui fazer uma tintura para equilibrar o cortisol. Então, você vai pegar 200 gramas de semente de abacate. A semente de abacate vai ralar, vai pegar uma colher de sopa cheia de passiflora, a erva passiflora, 700 ml de vinho branco seco, tá? Você vai guardar em um frasco de vidro escuro e cobre ele com saco preto e coloca a data. Tem que colocar a data, deve datar. E você vai guardar aí num armário, num local escuro. 2 vezes por dia, de manhã e à noite, antes de você sair do trabalho, você vai lá e agita ele de manhã. E à noite, quando você chegar, você agita também, durante 15 dias. Quando terminar o 15º dia, você pode coar, você vai pegar uma colher de sopa de água, coloca num copo vazio e vai acrescentar 15 gotas dessa tintura. Então, ontem mesmo eu atendi um senhor do Ceará. Então, ele disse que ele dormia muito tarde, estava ficando obeso, corpo tenso, nervoso, e aí ele bom, posso falar profissão, senão porque você vai até descobrir quem é. Esse país não está tão grande assim. Então ele passou a tomar. Então ele disse: olha, hoje eu não consigo dormir mais tarde, eu durmo cedo e acordo cedo. Quando vai dando o horário de dormir, eu já estou com muito sono, ele já relaxa e dorme. Isso também ajuda não deixar que a pressão suba, ajuda a evitar diabetes e vários outros problemas. Ele vai te relaxar. Como é que você vai tomar? Você vai pôr ele debaixo da língua, né? São 15 gotas misturado em uma colher de sopa de água, põe debaixo da língua e deixa lá no seu trabalho, um pouco dessa mistura. Por quê? De manhã, antes de trabalhar, você já põe debaixo da língua e vai trabalhar, tá bom? Deixa ali 2 a 3 minutinhos, 4, 5 que seja. Você pode engolir ou pode jogar fora, porque ele já entra na corrente sanguínea e vai fazer o efeito. Você vai fazer isso também, você pode fazer isso antes do almoço, uns 15 minutos antes também, antes de você sair para almoçar, e vai fazer à noite antes de dormir. Então essa é o nosso primeiro dever de casa. Você vai fazer aí essa tintura, você pode usar com você, ou você vai encontrar um voluntário. Você tem que ter uma agenda, você vai anotar tudo como é que você fez, e você vai acompanhar uma pessoa, talvez um colega de trabalho, você vai dizer que está fazendo esse curso, alguém que está estressado, tenso, nervoso, e você vai acompanhá-lo. Tá? O antes vai anotar tudo, a idade, o nome da pessoa, e não precisa colocar documento, CPF, nada disso não. E você vai colocar os sintomas que ele tinha antes, de estresse, insônia, etc. e tal, e vai acompanhar durante 3 meses. Quando é que começou a fazer o efeito, a partir de quantos dias. Veja que cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente. Por quê? Você vai respeitar, você vai descobrir a sua individualidade bioquímica. Isso já vai valer horas, e a gente vai passar depois toda a hora de cada um, o tempo, isso vai valer horas, e também vai valer os pontos para o certificado final. Vamos lá. Comer é uma santa arte. O problema é que tem pessoas que comem muito, comem exageradamente. Então, assim, só o fato de você respirar, você está liberando radicais livres. E quem come menos, vive mais. Quem come muito, libera altíssima
a concentração de radicais livres e está com o pé no acelerador do envelhecimento. Então, nós vamos falar aqui dos fatores que aceleram o envelhecimento, que a ação dos radicais livres. Eles são um dos maiores responsáveis pelo nosso envelhecimento. Então, radicais livres são espécies químicas que apresentam elétrons desemparelhados, que são altamente reativas. Eles provocam alterações químicas em moléculas biológicas, levando à perda de sua função. São gerados naturalmente ou por ação de agente externo. Então, o envelhecimento é um fator de estar com o pé no acelerador de formação de radicais livres. Por isso que é importante nós usarmos antioxidantes para neutralizar a ação. É claro que o dia a dia nós estamos usando químicos, alimentos, aí quem mora em cidade grande, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, isso tudo também libera alta concentração de radicais livres. Nós vamos entender tranquilamente a ação deles. É muito simples, a gente ouve muito falar de radicais livres, mas a gente vai entender e também nós vamos poder combatê-los. Então, os radicais livres, eles atacam as nossas células. Por exemplo, quando nós usamos produtos químicos, tá? Deixa eu beber uma água aqui. Vamos lá. Produtos químicos podem liberar radicais livres, as inflamações recorrentes. É claro que alimentos oxidantes vão gerar o aumento dos radicais livres e que vão gerar o aumento das inflamações. E o aumento das inflamações, por sua vez, também gera alta liberação de radicais livres. A insônia, né? A falta de repouso, de descanso, você que é médico, profissional, enfermeiro, técnico em enfermagem, tem que ficar fazendo plantão, ou você que é viciado em internet, fica à noite, horas e horas à noite, e isso vai gerar alta concentração de radicais livres, liberação de radicais livres. O estresse, a poluição do ar, a radiação, alimentos inflamatórios, alimentos ruins, aquele que você tem um estresse por ele, né? A minha filha, quando eu dava alguns alimentos, mesmo saudáveis, para ela, que ela comia, ela fazia vômito. Então, esses alimentos podem ser alimentos de sabor ruim, que pode te estressar, tá? Como pode ser alimentos também inflamatórios. A desnutrição alimentar. Então, quando eu uso muito pão, bolo, macarrão, batata, massas, refrigerantes, e não uso nutrientes, quer dizer, eu estou liberando alta concentração de radicais livres. Aí vem cigarro, drogas, né? As drogas entram em produtos químicos também, e assim por diante. Isso tudo vai liberar uma gama enorme de radicais livres. Então, isso aqui são os radicais livres nas células. Eu tenho aqui uma célula saudável e uma célula já com efeito corrosivo do radical. Ele pode ter uma mutação, ele vai lá nos genes, né? Então ele provoca uma mutação genética. Os radicais livres são átomos isolados de oxigênio, altamente corrosivos, responsáveis pelo nosso envelhecimento precoce e por doenças degenerativas. O aumento dos radicais livres pode estimular artrite, artrose, reumatismo, Parkinson e tantas outras, e até mesmo câncer, porque ele pode ir lá no DNA e provocar anomalias celulares. Então, se você pudesse ver aí no microscópio eletrônico, tá? Não é esse microscópiozinho aí que você tem às vezes no seu consultório, microscópio eletrônico, a ação dos radicais livres nas células. Então, eles começam quando o radical... Bom, os radicais estão em par. Está o Joãozinho e a Maria lá em órbita nas células.
quando essas ações externas provocam a separação do Joãozinho da Maria, a Maria vai embora e fica o Joãozinho ali fora de órbita, ele sai da órbita. E agora, como ele está fora de órbita, ele fica extremamente nervoso e ele começa a bombardear as células. Se você pudesse ver a ação dele, é como se fosse bombas mesmo, ali tentando danificar o DNA da célula. Algumas vezes ele pode acelerar o envelhecimento, gerando doenças inúmeras, mas ele também pode provocar aí ele pode atuar no DNA, provocando uma célula com defeito, né? Uma célula mais boba que a outra, que é aí uma mutação, estimulando câncer. Então, às vezes, é melhor ele acelerar, provocar doenças degenerativas, acelerar o envelhecimento, do que ele provocar uma mutação e gerar alguns tipos de câncer, uma variação de câncer. Então, nós temos aqui a ação do radical. Quem nasceu primeiro, né, vai ter mais radicais livres. Então, a maçã, ela foi cortada e conforme os minutos ela vai oxidando. Eu posso usar um antioxidante nessa maçã para que ela oxide mais lenta. Então, assim, ela vai oxidar. Então, nós vamos envelhecer, nós estamos envelhecendo, mas tem um detalhe: eu não preciso ter pressa de envelhecer. Eu posso estar com meus 50 e poucos anos, indo para os 60, mas com uma resistência aí de 30 anos, 40 anos, tranquilamente. Então eu posso usar, como aqui na maçã, se eu passar o limão, ele vai entrar como um antioxidante, né? E ele vai retardar o envelhecimento dessa maçã. A ação do oxigênio, que é a liberação de radicais livres, em cima da maçã. Bom, então a consequência do ataque dos radicais livres. Olha, são inúmeros. Por exemplo, a ação estressora, né, dos radicais livres. Então nós temos aqui o simples fato de você respirar. Você está vivo, está liberando radicais livres. O envelhecimento é um fator de aceleração do envelhecimento. Então, quer dizer que se eu já estou com meus 70 anos, eu libero mais radicais livres do que um jovem? Isso mesmo, isso mesmo. Por isso que pessoas adultas devem usar mais antioxidantes do que os jovens. Então, hormônio, desregulação de hormônio. Os xenobióticos, nós não vamos estudar muito xenobiótico, mas é importante você saber que o simples fato de você tomar um chazinho quente num copo de plástico, você está liberando os xenobióticos. O simples fato de você não ter uma garrafa de vidro no seu carro e levar uma garrafa de plástico, né? Quando aquela garrafa ali já foi o tempo inteiro bombardeada com calor, o caminhão vem, anda ali um dia inteiro, aquece a garrafa e os fitalatos vão passar para os hormônios. Vão passar para a água. Então, xenobióticos são produtos de plásticos aquecidos, e quando você coloca alimento, isso também serve para micro-ondas, né? Quando coloca lá aquelas vasilhames de plásticos e usa micro-ondas, você está toxinas e que vão desmodular os seus hormônios, vão aumentar aí o estrogênio no seu organismo. Então, o excesso de xenobióticos podem diminuir a testosterona e aumentar aí os hormônios femininos, lamentavelmente. Então nós temos a radiação, os patógenos, as toxinas, metais pesados, poluentes, açúcar, remédios, que vão estimular aí o aumento
dos radicais livres. Então, com desequilíbrio dos lipídios, as proteínas, há também um desequilíbrio no DNA que vai provocar os danos nas membranas, né? A perda de material intracelular, a redução da eficiência metabólica, e aí vem a consequência, as mutações. Nós podemos ter a ação dos radicais livres provocando doenças degenerativas, a ação dos radicais, isso vai acelerar o envelhecimento, a ação dos radicais livres provocando mutações celulares, que é vários tipos de câncer. Então nós temos aqui no coração a ação dos radicais livres, né? O estresse oxidativo, provocando no coração o prejuízo da função cardíaca, na pele, o envelhecimento da pele. O sol não provoca câncer celular, mas ele vai provocar aí o envelhecimento. Então ele pode provocar um envelhecimento precoce. A gente vai estudar daqui um pouquinho lá aí protetores solar para frear o envelhecimento precoce mediante a ação solar. E é claro que na pele também o excesso de radicais livres pode provocar as doenças degenerativas como psoríase, dermatites e melanoma. Me perdoe, não, melanoma não. Pelo sol não, mas pelo radicais livres, que é de dentro para fora. Aí sim, melanoma, é claro que os radicais livres podem estimular melanoma, de dentro para fora. No rim, vem as doenças renais crônicas, aí as articulações, a artrite, osteoartrite, novamente a psoríase, a pulmão, a asma, as doenças DPOCs, né, doenças pulmonares obstrutivas, no cérebro, as degenerativas celulares, cerebrais e assim por diante, até mesmo diabetes. Vamos lá. Então, para você entender a função do radical livre, você tem lá o radical, quando ele perdeu a Maria e agora ele ficou tenso, nervoso, ele ficou irritadíssimo e ele agora começa a atacar a célula. Ele é como se a célula tivesse alguma culpa, né, no cartório. Então, se você puder ver no microscópio, ele vai atacar e gerando aí vários problemas, tanto na mitocôndria, na função da absorção de nutrientes, anomalias celulares, fazendo com que essa célula cresça mais do que as outras, gerando vários tipos de câncer, ou as degenerativas, como você já viu, aí artrite, etc. e tal. Então, o radical livre, ele é extremamente agressivo ao nosso corpo, e a ação do antioxidante romântica, a ação romântica dele, é que ele o antioxidante é o juiz de paz. Então ele quer que haja ali um consentimento, que eles vão fumar o cachimbo da paz. Então, só para você ter uma noção, um antioxidante, a função dele, ele devolve um elétron, tá? Ele doa um elétron para o radical que estava livre. Então você vai ver que o radical livre, ele estava sozinho, ali ele estava bagunçando, ele estava arrebentando com a célula. E quando você toma um antioxidante, ele devolve, é como se ele devolvesse a Maria para o João. Aí ele entra em harmonia, ele vai ficar feliz de novo, deixa de ser bravo, né? Agora, é possível nós termos antioxidantes que não seja caro? É claro que é possível. Deus já, nesse mundo aí oxidado, Deus já providenciou alimentos maravilhosos que são antioxidantes perfeitos. O problema é que é mais fácil tomar um comprimido. Mas olha, se você quer um antioxidante que seja assim, à beira da perfeição, use o antioxidante algo vivo, tá? Porque se você coloca só vitamina C, se você coloca lá só alguns nutrientes, são antioxidantes, mas não são tão perfeitos quanto você tomar algo ali feito na hora, vivo,
não tem só vitamina, não tem só os sais minerais, mas nós vamos encontrar também os fitoquímicos que podem fazer uma diferença muito grande no nosso corpo. Os fitoquímicos são altamente eficientes como antioxidantes, como estimulantes, moduladores hormonais, além de, é claro, devolver o radical livre, ajuda também a frear o nosso envelhecimento. Então eu tenho aqui uma sugestão de um antioxidante de extrema qualidade, né? Você pode usar uma maçã verde, tá? Mas não precisa, é que a maçã verde fica mais gostoso. É um antioxidante muito bom a maçã verde. Você pode usar a maçã verde ou a vermelha, não tem problema. A cenoura é um pró-vitamina A, um beta-caroteno, riquíssimo, é anti-inflamatória. Use um pedaço do brócolis, porque o brócolis, lembrando que essas verduras, é bom, por exemplo, você lavar bem. Quando for folhas, deixa de molho no bicarbonato. Você pega uma colher de sopa do bicarbonato para 1 litro d'água. Se for folhas, deixa elas de molho ali por uns 5 a 7 minutinhos, depois você enxágua. Se for como o brócolis aguenta mais, pode ficar até 30 minutos, não tem problema. Mas as folhas mais simples, deixa como salsão, o talo do salsão, o talo, se for o talo, deixa aí por pelo menos uns 30 minutos de molho, tá bom? E aí você vai pegar o brócolis, que é enxofrado, as pesquisas dos brócolis, a ação do brócolis é magnífica, né, sobre o câncer, como antioxidante também. A salsinha é riquíssima em antioxidante, riquíssima em vitamina C, ela é um fitoquímico, como o brócolis também é um fitoquímico, mas a ação do fitoquímico da salsinha para equilibrar os hormônios é de excelência. A hortelã, além de dar um sacan, por exemplo, mulheres, a hortelã, ela tem uma ação equilibradíssima, porque ela ajuda aqueles pelos que vão crescendo na mulher. E o limão também, já tem muita pesquisa em cima disso. Ela ajuda aqueles pelos que vão crescendo na mulher. E o limão também, já tem muita pesquisa em cima disso. Se você for passar na centrífuga, né, passe, bacana, e tome. Ou senão você acrescenta aí uns 250 a 300 ml de água. Bata, coe, e aí você pode tomar com 2 cápsulas de espirulina e uma de clorela. Lembrando que todo esse material, por exemplo, eu não vou aprofundar aqui no brócolis, você já tem uma noção excelente, então eu vou dar para você um material científico sobre o brócolis, sobre a salsinha, sobre a espirulina. Isso aí você vai ter todos esses arquivos, tá, nas suas aulas. Vale a pena você, porque aí você vai ter o seu tempo próprio para você mastigar, para você mastigar o melhor, tá? E você poder, claro, aplicar e poder dar aulas também no futuro, vale a pena. Então vamos lá. Nós podemos estudar aqui a ação desse antioxidante. Então nós temos aí o principal, além do vitaminas, sais minerais, fitoquímicos, nós temos aí a apigenina, que é um fitoquímico fabuloso. Então ele vai lá no DNA, né, no telômero, no cromossoma, ele vai lá no cromossoma 17, a apigenina, ele vai liberar, tá, no cromossomo 17, o gene que é o P53. A gente sabe nas pesquisas que o P53 ele é um pé no freio de inflamações e vários tipos de câncer. Agora, o mais bacana é isso, são esses estudos científicos que provam a ação da apigenina lá no P53. Isso é muito bacana. Então, algo simples, um suco verde, eu uso muito suco verde em tratamento para câncer, tratamento para regeneração de ossos, cartilagem, né? Para bico de papagaio, problemas de pele, doenças degenerativas.
de excelência. Então, primeiro, como quem você tomou o suco, liberou a apigenina e vários outros antioxidantes, ele vai lá no cromossomo 17 e libera o P53. Primeiro gene, ele é o primeiro gene supressor de tumor a ser identificado. Então, algumas das suas funções, ele ativa aí os danos no DNA, mobilização de outros genes do mecanismo de reparo, são liberação de mecânicos, né, que vão atuar na reparação da célula. Uma das ações do P53 é monitorar os estresses ocorridos lá no DNA. Ele impede, impedindo a célula de prosseguir com o processo de mitose até que esse dano seja reparado. Ou então, levando, se ele não consegue reparar o dano na célula, aquela célula começa a crescer um pouquinho mais, então ele vai lá e conversa com ela, olha, você está começando, você não está notando, você está começando a ficar diferente um pouquinho? Ela Então, ele vai lá e se encaixa naquela célula, a P53, e ele vai, ele não conseguindo reparar o dano, ele vai acionar a apoptose. Então, aquela célula vai encolher até morrer. É uma pesquisa bacana do CNPq. Então, nós temos aqui a função dos genes supressor. Por exemplo, a P53 é um gene supressor. Se aquele gene ele não é estimulado com antioxidantes, como a apigenina, nós temos aqui dois genes. Então, nós temos um gene supressor tumoral. O que ele vai fazer? Ele vai lá, ele vai liberar uma proteína inibidora da divisão celular e ele vai controlar a divisão celular. Ela não é uma divisão, eu não sei se você já abriu uma torneira, eu já abri de filtro, passei maior vergonha, né? Eu não sei onde eu estava, acho que num curso, e aí eu não sabia mexer com aqueles botões lá, e eu sei, acho que foi num restaurante, sei lá, e eu sei que eu não conseguia fechar a danada da torneira, e começou a sair aqui tanto de água, né? E eu fiquei com vergonha, até que acho que o garçom foi lá e fechou para mim. É desse jeito. Então, o gene supressor, ele vai lá na proteína, ele vai estimular a proteína inibidora, né, da divisão celular, e ele vai controlar a divisão celular. Agora, o gene supressor, com a mutação, aquele que não recebe nutrientes, antioxidante, a proteína inibidora da divisão celular, ela não vai funcionar. Aí ele tem um descontrole, então uma divisão celular sem controle. Então numa célula cancerígena, ela vai se multiplicar muito rápido. É claro que a gente vai ver toda essa matéria mais específica para câncer, tá? Mas aqui a gente está mais voltado para o envelhecimento. Por isso que é importante nós usarmos antioxidantes num gene supressor tumoral, para evitar tumores, como vai ajudar a frear o envelhecimento. Tá? Outra coisa também que acelera o nosso envelhecimento, que gera doenças degenerativas, é um microclima favorável para estimular as doenças. Tá? Por exemplo, um corpo ácido, ele está com o pé no acelerador do envelhecimento. Né? Um corpo alcalino, ele ajuda a frear o envelhecimento. Isso também está ligado ao câncer. A célula cancerígena, ela precisa de um corpo levemente ácido para ela desenvolver. Se o seu corpo está equilibrado, o pH está levemente alcalino, você não está favorecendo o crescimento de uma célula cancerígena. E se você tem um corpo levemente alcalino, você está aí com freio no seu envelhecimento. Aí entra por exemplo, o corpo ácido, é claro que vai aumentar as inflamações, vai gerar
aí a diminuição da cartilagem, rugas, olheiras, pé de galinha e assim por diante. E está ligado, porque está ligado às inflamações e está ligado também a mutações celulares. Então aqui nós temos aqui os alimentos, eu sei que alguns aí estão babando, né? Tem alimentos aqui que são deliciosos, né? Se eu falar para você que não é gostoso, eu estou mentindo. São deliciosos para quem come carne vermelha, para quem toma refrigerante, como excesso de carboidrato. Nós vamos entender tudo isso quando nós vamos falar de doenças degenerativas, mas é importante a gente entender agora para nós cuidarmos do nosso corpo e frear o nosso envelhecimento. Você não precisa de abrir a torneira, acelerar, né, uma oxidação. Então é importante a gente ter um corpo equilibrado, alcalino. E esses alimentos são alimentos altamente ácidos, né, e que vão gerar as inflamações. Outro também problema sério, e principalmente para as mulheres, que não é fácil, é o aumento da glicose, né, no nosso corpo, o excesso de açúcar. Então nós temos aqui algumas pesquisas científicas em 2007, sentido horário, vou pegar aqui às 11 horas, né? Em 2007 foi comprovado que diversos tipos de câncer, como de pulmão, pâncreas, cólon e próstata, são gerados pelo excesso de açúcar e pelo excesso de carne vermelha, que vai formar os AGEs. Então, quando você usa alimentos em alta temperatura e que eles tenham também gordura animal e açúcar, ou só açúcar, só gordura animal, mas essa mistura de AGEs, eles acelera muito o nosso envelhecimento. Em 2001, em 2003, foi comprovado que açúcar e excesso de gordura animais que vão formar aí os AGEs, ou alimentos, são também alimentos altamente feitos em temperatura muito altas, né? Em 2001 comprovou que provoca as complicações vasculares. Então os comedores de pizzas, está sempre comendo pizza, biscoito, a carne assada, aí refrigerantes, ou comidas com açúcares e doces também misturados, vai gerar as complicações aí vasculares. Nós temos aí em 2001 a comprovação que açúcar, né, forma ateromas, placas gordurosas que vão se alojando nas artérias. Nós vamos entender isso melhor. E em 2003 e 2004, a comprovação que açúcar e o excesso de gordura animal e alimentos, né, feitos em altas temperaturas vai estimular aí o aumento das inflamações nas articulações para artrite e reumatismo, aumentando as dores. Em 2007 foi comprovado cientificamente o prejuízo, né, desses alimentos em cima para Alzheimer e para Parkinson também. Nós vamos estudar Alzheimer e Parkinson quando formos falar do cérebro, mas já saiba que esses alimentos são altamente prejudiciais. Em 2007, a síndrome metabólica também, pessoas que começam a engordar, pessoas com inúmeros problemas metabólicos, foi comprovado que esses alimentos também são altamente inflamatórios. E para os homens, você que está assistindo, você está vendo aí que todos esses alimentos são altamente inflamatórios e que vão provocar a disfunção erétil. E aí é uma das causas que os laboratórios aí brindam, né, ficam muito felizes, porque vai terminar tomando aí esses medicamentos, aí, a Azulin e tantos outros, para voltar a torneirinha aí, para voltar a funcionar, né? Sair da disfunção erétil. Mas é importante tirar esses alimentos, descartar esses alimentos. Normalmente a gente trata do fígado e descarta esses alimentos, e a gente melhora a circulação também, e a disfunção erétil vai embora. É claro que a gente vai também orientar o uso de
fitoquímicos que vão estimular os hormônios. Catarata, em 2003, 2007, foi comprovado que esses alimentos aumentam as inflamações e vai gerar degeneração aí na forma de catarata e outras doenças também da visão. A síndrome do ovário policístico. A minha esposa tinha síndrome do ovário policístico, não podia, no caso dela, não podia ter filho, nós não podíamos engravidar, e ela resolveu fazer um tratamento. Em 3 meses resolveu esse problema, mas teve que tirar esses alimentos, fazer uma dieta bacana, uma dieta saudável, e a gente vai falar sobre isso também mais na frente. Então aí nós temos aí a esteatose hepática, a hipertensão e vários tipos de câncer, tá? E é claro, um pé no acelerador do envelhecimento, que foi em 2007 descobriu que esses AGEs acelera muito o nosso envelhecimento, provocando aí as inflamações na pele, gerando olheiras, rugas, pé de galinha, estimulando também a perda da massa magra, né, a sarcopenia e tantas outras doenças. Bom, uma autora, professora Ellen White, há uns 150 anos aproximadamente, ela disse o seguinte, que olha, não adianta, melhor, por exemplo, eu quero mudar de vida, então eu vou parar de comer carne. Não, a melhor coisa que você faz em primeiro lugar, pare de comer açúcar. Tem muita gente fazendo bobagem. Ouviu lá um curso, alguém falou que se você não parar de comer carne, tá? Meu amigo, é importante você reduzir a carne o máximo que você puder. Eu não como carne vermelha, nem frango, mas eu vou dizer uma coisa para você. Ovos, assim, quase que raramente, mas a melhor dieta é a vegetariana, isso aí eu tenho certeza, mas tem muito vegetariano fazendo bobagem. Deixa de comer carne e abusa do açúcar. Então, o que essa autora diz? E segundo a luz que me foi dada, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial do que a carne. Então, você quer ser vegetariano? Primeiro, pare de comer carne. Quer ser vegetariano? Primeiro, pare de comer açúcar. A hora que você conseguir cortar o açúcar, meu amigo, você está com 70% do caminho andado. Aí sim você para de comer carne, você vai estar 100%. Nesse mundo 100% não existe, mas vamos imaginar que você esteja 100% correto. Então nós temos aqui uma pirâmide aqui mostrando o problema da mistura, né, de gorduras animais com açúcar. É claro que gordura aumenta muito o prazer e o açúcar também vicia. O excesso de gordura animal com excesso de açúcar vai provocar aí os açúcares, gera as glicotoxinas e a gordura animal gera as lipotoxinas. Isso vai acelerar o aumento de gorduras, porque lá no fígado a quebra da molécula do carboidrato, parte dela vai virar glicose e parte o fígado pega para transformar em glicogênio. A gente vai ver isso mais na frente também, mas se você não pratica exercício, aí come muito carboidrato, muita gordura, esse carboidrato que virou açúcar, parte dele vai virar gordura também. Então açúcar entope a artéria e engorda. Excesso de glicotoxinas e lipotoxinas vão sobrecarregar as mitocôndrias, fazendo elas trabalharem muito. E lembra do que nós falamos dos radicais livres? As mitocôndrias, na presença do excesso de gorduras e açúcar, que já se transformaram em toxinas, elas vão trabalhar muito, liberando altíssima concentração de radicais livres, e isso vai gerar as doenças degenerativas, né, que vão estar acelerando o nosso envelhecimento, e é claro, a gente passa a ter um envelhecimento precoce e pode ter o risco de doenças piores numa anomalia celular. Isso vai gerar também um aumento das inflamações. O aumento, fazendo com que as mitocôndrias trabalhem muito, gera inflamações. E essas inflamações, por sua vez, vai levar você
aí na idade do condor, sabe? A Maria das Dores, o João das Dores, as artrites, os reumatismos, isso aumenta muito a dor. Se você quer diminuir as dores, se você está com a doença degenerativa, olha, corte o açúcar e corte as gorduras animais, porque aí você já está inibindo todo esse processo que pode alimentar algum tipo de câncer e que pode também gerar as inflamações e, consequentemente, rugas, olheiras, pé de galinha e assim por diante. Bom, saindo dessa, vamos beber água. Espera aí que eu vou beber água. Então vamos lá. A gente sabe que é importante beber água. A água ajuda a desacelerar o nosso envelhecimento. É interessante que quando a gente vai chegando, por exemplo, quanto mais velho nós estivermos, a gente deveria tomar água com mais frequência. É verdade. O problema é que quando a gente vai envelhecendo, chegando aos seus 60, 70 anos, o mecanismo que aciona a sede, ele deixa de funcionar e você não vai tendo sede. Talvez para acelerar aí a morte celular, o cérebro entende que já está na hora de bater as botas, mas não é. Então, assim, é importante beber água. Por exemplo, a terceira idade lembra de tomar remédio, né, o dia inteiro, muitos, mas detestam água. Tem gente que chega para mim e fala, olha, teve uma senhora, eu lembro, falar que quando ela bebe água, a água desce quadrado, né, de ser quadrado. E aí eu perguntei para ela, a senhora gosta de cerveja? Ela, demais. Mas então, assim, o problema é que nós fomos criados desde a nossa infância não gostando de água. Nós gostamos de coisas que tenham cheiro, né? O gosto, né? Um bom sabor e uma coloração legal. Não deve ter sabor, né? E não deve ter cor. A água ela é limpa, né? Clarinha. Se for uma água escura, você não vai querer beber. Então, assim, desde a infância, a mãe desmama o moleque, prepara lá o mingau e o moleque não pediu. Mãe, olha, nem sabe direito quem que é a mãe dele, né? Mas ele sabe, pelo cheiro, né? E aí, o problema é que ele não pede, mas a mãe, que é viciada em açúcar, taca açúcar lá no mingau, com leite e maisena, o que for lá, né? Neston, e taca açúcar. O moleque vai crescendo, ela vai fazer um suco de laranja, taca açúcar e põe gelo. O moleque vai jogar bola. Peraí, então, você tem que tomar leite. Então, mistura lá o chocolate, aqueles achocolatado com açúcar e leite. Como é que ele vai querer beber água? Ele vai querer tomar refrigerante, sucos e assim por diante. Então, eu estava estava aqui num hotel e eu achei uma ideia muito bacana. Eles colocaram lá fatias de laranja, colocaram cascas de laranja, você pode colocar fatias de limão com hortelã. Faz isso em casa, para os seus filhos e para você beber água. Você que já está com seus 70 anos, põe sabor na sua água. Isso vai fazer com que o seu cérebro pense em água. Opa, peraí, Maria, essa água tá boa, tá gostosa, bebe mais. Você que consegue beber uns 2 copos por dia, você vai conseguir tomar 1,5 litro tranquilamente, se você colocar sabor na água. Então nós temos aqui, voltando um pouquinho, exemplos de percentagens de água no nosso organismo. Então o cérebro, ele tem uma boa porcentagem, 75%. Nós temos o fígado, a pele, né, 72%, os rins, 83%, o coração e assim por diante. Mas, veja bem, conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos nos desidratando. Então, um bebê engateando, ele é formado por 80% de água. Uma criança, 70%, um adulto, né, 60%, e o idoso já,
já está com 50% só. Eu posso melhorar isso? É claro que eu posso. É importante você aprender a beber água. Beba água. Na terceira idade, a importância de beber água é mais importante beber água do que remédio. O problema é que os profissionais esquecem de orientar os pacientes a beber água, então ele bebe o tempo inteiro, ele bebe remédio, com um pouquinho de água só. Né? Por exemplo, eu tenho um paciente, eu oriento meus pacientes a tomar cápsula, então quando ele faz como um avestruz, manda um pouquinho de água, põe a cápsula na boca, manda um pouquinho de água, engole. Daqui a algumas semanas, ele está usando lá medicamento. Por quê? Para acidez estomacal. Então, o certo é pôr a cápsula na boca, põe água e bochecha. Ali, uns 2 minutinhos, 1 minuto que seja, para ela amolecer bem. Aí você manda mais um pouquinho de água e ele vai descer e não vai te dar azia, gastrite. Né? Mas voltando para a água, coloque ali pelo menos 1,5 litro, 2 litros de água e coloque sabor na água. A fatia de maçã, hortelã ou as fatias de laranja. Coloque sabor na sua água, invente e você vai ter prazer de beber água o dia todo. Tá? Bom, o envelhecimento vai gerar alterações, é claro, na pele e isso é interessante. Você vê o afinamento da pele, a perda de papilas adérmicas, né? A pessoa passa a ter mais frio, a redução de 7% da densidade na pele, e aí vem a sensibilidade na pele. Qualquer coisinha você está batendo e está fazendo manchas. Aí nós temos aqui o achatamento da junção da epiderme e feridas com facilidade na pele. Isso tudo pode ser gerado, por exemplo, a falta d'água, ela pode acelerar o afinamento da pele, a falta d'água. Mas nós vamos estudar também aí como aumentar a massa magra, mas um dos fatores primordiais é beber água. Você pode pegar uma pessoa que toma pouca água, tá? E uma pessoa que bebe mais água. E você pode ver a diferença. Se elas tiverem a mesma idade ou 1 ano de diferença, você vai ver como a pele daquela pessoa é mais danificada. Quem bebe mais água tem uma... Porque a água vai ajudar a levar glicose, levar nutrientes. E a falta d'água, é claro, a tendência é ela reter líquido e gerar as inflamações. Então nós temos aqui todo o mecanismo geral do envelhecimento. Tá? Isso aqui nós comentamos, aí o encurtamento dos telômeros, nós vamos ver ainda os danos do DNA mitocondrial, a senescência celular, redução do DNA, ação dos radicais livres e assim por diante. Bom, nós temos aqui os idosos na década de 50. Eu acredito que a minha avó, ela estava mais para essa senhora aqui da década de 70, a minha avó. A minha mãe, ela tem 80 anos e ela está mais hoje para essa década de 90, para a nova geração. Então minha mãe, a minha avó faleceu, se não me engano, acho que com 90 anos. Eu estava vendo a foto da minha mãe com 80 anos e a foto da minha avó com 80 anos. Minha avó estava com muitas rugas, né, já bem envelhecida, e minha mãe com 80 anos está enxutona, está bem, graças a Deus ela mora sozinha, ela faz a sua comida, ela é só atravessar a rua, ela já tem o privilégio de morar aqui em Caldas Novas, então ela vai para o clube alguns dias por semana, fazer lá as suas caminhadas dentro d'água e água termal. Então, agora nós vamos estudar um pouquinho a má absorção de nutrientes. Um dos problemas maiores que são a desnutrição na terceira idade. Então, ao redor dos 50 anos, o estômago e o intestino passam a produzir menos sucos digestivos
o que leva a uma diminuição na velocidade da digestão. Então, na terceira idade, o suco gástrico fica menos ácido, e o esvaziamento do estômago fica mais lento, uma diminuição de fluxo de sangue para todo o aparelho digestivo e a movimentação do intestino diminui. Essas modificações levam às alterações na absorção de substância. Isso acarreta importância fundamental em toda a constituição do idoso, levando ao quadro da desnutrição e, consequentemente, às inúmeras patologias. Na hora da digestão, o estômago ele precisa estar numa temperatura alta. Muitas pessoas têm o mau hábito de beber líquidos junto às refeições. Normalmente esses líquidos são águas geladas, sucos, refrigerantes, e é claro que atrapalha na digestão. Já uma pessoa de 50, 60 anos, além de diminuir a produção de enzimas digestivas, tem o mau hábito de usar líquidos junto às refeições. Isso gera uma desnutrição, uma má absorção muito grande. Também é claro que justamente o suco gástrico ele é mais lento numa pessoa de terceira idade. E tem o problema da hipocloridria também. Reduz o ácido clorídrico e, aumentando o pH lá no estômago, vai inibir a absorção de nutrientes também, gera uma digestão lenta, isso vai inibir a absorção desses nutrientes. Então nós temos aqui os inibidores das bombas de prótons, são alguns medicamentos fundamentais que você toma para acidez. É natural que a partir dos 50 anos nós tenhamos aí uma leve hipocloridria. E aí isso vai inibir a digestão. Então a pessoa come, tem gases, tem gastrite, tem refluxo. O que os profissionais fazem? Tacam inibidores da bomba de prótons. São medicamentos aí, antiácidos. Esses antiácidos, eles vão inibir a bomba de prótons. Inibindo a bomba de prótons, você passa a ter hipocloridria e, aparentemente, quando você toma o medicamento, parece que a digestão melhora. O problema é que você passa a ter hipocloridria, que é a inibição do ácido clorídrico. Inibindo o ácido clorídrico, você passa a inibir o fator intrínseco. Você não consegue absorver aí o complexo B, selênio, B12. O problema é que na terceira idade, ou já a partir dos 50 anos, já há uma leve hipocloridria aí no adulto, e ele termina usando leites, queijos, excesso de carboidrato, não pratica exercício. Ele tem dificuldade em digerir esses alimentos, em liberar enzimas suficientes para digerir esses alimentos. Ainda por cima tem o mau hábito de tomar líquidos junto às refeições. E o que ele vai fazer? Ele vai ter azia, gastrite, gases, de manhã ele está liso, à tarde infla, refluxo, medicamentos famosos que tem na praça. E esses medicamentos famosos que tem na praça. E esses medicamentos famosos vão inibir a bomba de prótons e vai reduzir mais ainda o ácido clorídrico. No momento que ele toma o medicamento, parece que está tudo bem. Sem o medicamento, volta a ter refluxo, volta a ter uma digestão lenta. Normalmente eu gosto de passar para pessoas que aí a partir de 50, 60 anos, eu gosto de passar algo para aumentar
a produção do ácido clorídrico. Mas a gente vai estar falando isso mais na frente por essas patologias. Vamos lá. Outra coisa também que mexe aí com o nosso na absorção, né, que gera a inibição da absorção da B12, por exemplo, a má absorção da B12, é isso que é importante a gente saber, ela pode levar a fraqueza, a problemas mentais, ferida na boca, perda de peso, a anemia, formigamento, confusão mental, a má digestão, ela vai inibir a absorção de nutrientes, a má absorção da B12. Então a terceira idade, ou a partir dos seus 50 anos, 60 anos, que vai aumentar a hipocloridria, que é a redução do ácido clorídrico, começa a ter também a inibição do fator intrínseco. Inibindo o fator intrínseco, gera a má absorção da vitamina B12. Aí começa a ter dores nas articulações e nos músculos, dificuldade de concentração, perda da memória, a letargia e fadiga, mudanças de humor e diminuição do apetite. E vem também a depressão. É interessante suplementar a B12 para pessoas já na terceira idade com esses sintomas. E sempre bom perguntar se ele tem gastrite, se ele toma aí medicamentos que vão inibir inibem a bomba de prótons. Tá? Eu gosto de passar a metilcobalamina. Normalmente passo aí, se for passar para uma vez ao dia, 3 miligramas. Mas a melhor forma de absorver é na forma de metilfolato. Então eu tenho a metilcobalamina, que é a B12, com metilfolato, que vai acelerar a absorção. Mas não para ingerir. Sublingual. Então você pede a forma sublingual uma vez ao dia. Se for 2 vezes, você vai usar a metilcobalamina, 2 miligramas ao levantar e 2 miligramas à tarde. Com a metilfolato, 4 miligramas. Ele pode tomar 4 de manhã e 4 à tarde. Tá bom? Se for só uma vez, pode usar a metilcobalamina se for uma vez, 3 miligramas de uma vez só e 4 de folato. Tá bom? Isso gradativamente. Então, nós vamos ter que ter outros fatores que vão ajudar a melhorar a absorção. E tem os fatores também, por exemplo, a retirada desses medicamentos que os pacientes estão usando, as pessoas estão usando, para cortar aí a acidez estomacal. Então nós temos aqui a primeira coisa que a gente deve fazer é a desintoxicação do fígado, né, para depois melhorar a absorção. Então se a pessoa tem má absorção de nutrientes, ela tomou ali medicamentos para acidez, toma outros medicamentos com cafeína, isso vai inibir a absorção de nutrientes, mas eu quero melhorar a absorção, primeiro eu preciso tratar do fígado. Tá? Uma das primeiras coisas é tratar do fígado. Então eu tenho aqui a desintoxicação do fígado, né? Manutenção do fígado. Então o fígado é incrível no nosso organismo, para secretar a bile, armazenar a glicose, produzir proteínas nobres, desintoxicar o organismo, sintetizar o colesterol, filtrar micro-organismos e assim por diante. O fígado, ele está ligado a má quando ele está intoxicado, ele gera má concentração, má memória. O fígado está ligado aos nossos hormônios. É o fígado que vai lá no LDL e ele transforma ele libera uma enzima que é hidroximetilglutarilcoenzima A redutase, transforma o LDL em pregnenolona. A partir da pregnenolona vai ser formado aí
vai ser estimulada a formação de hormônios nobres, progesterona, estradiol, DEA, GH e testosterona. Então uma pessoa que come muito açúcar e além de tudo ainda toma medicamentos para azia, gastrite, refluxo, ele tem, além dele estar inflamado, ele tem má absorção de nutrientes, porque esses medicamentos vão provocar aí a inibição da bomba de prótons e, consequentemente, na inibição do ácido clorídrico, vai inibir a absorção todo o complexo B, a B12, selênio, e ele vai ficar desnutrido. Não só disso, mas de outros nutrientes também. Então é muito importante tratar uma disfunção erétil, tratar do fígado também. Muito importante. Doenças cerebrais, é muito importante tratar do fígado também. Mas a gente vai estudar passo a passo o fígado. Mas nesse caso agora, para melhorar a absorção, é importante desintoxicar o fígado. Então eu coloquei aqui a desintoxicação do fígado, como forma de chá, uma colher de sopa rasa de alcachofra em pó, uma colher de sopa rasa de dente de leão e uma colher de sopa rasa de espinheira santa. 600 ml de água, vai ferver de 3 a 5, não, vai ferver de 7 a 10 minutos, tá bom? 3 a 5 tá pouco, 7 a 10, aí você desliga, tampa, né? Deixa esfriar abafado, coa, você pode colocar numa garrafa térmica para diminuir a oxidação e vai tomar 200 ml 3 vezes ao dia. Quanto tempo? Olha, uma boa desintoxicação deve ser feita aí de 3 a 4 meses, tá bom? Isso para a terceira idade vai ser assim fundamental. Não para a terceira idade, para nós que estamos envelhecendo, 30, 40 anos, é sempre bom, 50, 60, é sempre bom desintoxicar o fígado. 4 meses por ano, muito bom. Agora, desintoxiquei o fígado, eu quero melhorar a absorção de nutrientes. O que eu vou fazer? Olha, a biomassa de banana verde. A biomassa de banana verde é de extrema utilidade para melhorar. Só que ela tem 1001 função. Ela melhora a absorção de nutrientes, ela ajuda a reduzir a glicose no nosso organismo, ela ajuda a perder peso, como ela ajuda a ganhar massa magra. É claro, nós vamos estar colocando aí o material dela, também da biomassa, para você estudar mais profundamente, tá? Então aqui algumas das funções. A biomassa é rica em vitaminas A e do complexo B, e minerais como potássio, fósforo, cálcio e tal. Ela é um antioxidante que tem ação anti-inflamatória, principalmente lá no intestino, tá? E melhora. A biomassa, ela é um FOS, ela é um pré-biótico. Ela ajuda a alimentar as bactérias boas, a biomassa. Por isso que ela vai estimular a imunidade. Estudos, né, e vocês vão ver os estudos, comprovam que a biomassa melhora a absorção de nutrientes, tá? Principalmente na terceira idade. Então ela vai deixar aquela pessoa com uma absorção gradativamente mais saudável. A biomassa ainda ajuda a reduzir a absorção de gorduras, auxiliando na regularização dos níveis de colesterol, triglicerídeos, açúcar. Aqui eu estou acrescentando nas minhas palavras açúcar, e prevenindo doenças cardiovasculares. Tá? Ela é muito importante, de suma importância, para ajudar a frear o envelhecimento, a biomassa. Tá bom? Então, como fazer a biomassa? Aqui está a receita, né? Experimente usar a biomassa. Então, nós temos aqui agora, vamos encerrar a nossa primeira aula e temos as primeiras tarefas. Primeiro, elaborar a tintura para equilibrar o cortisol. Tá? O suco verde, você vai convencer alguém a tomar esse suco verde por 3 meses e você vai acompanhar, fazendo todas as anotações. Um chá do fígado, você vai encontrar alguém com esteatose hepática grau 1, grau 2 e grau 3 ou hepatomegalia. Tá? Já estou acrescentando. É claro que o profissional que atendeu disse que a esteatose hepática não tem cura, então você vai acompanhar. É bom acompanhar de 3 a 4 meses. Eu coloquei aqui 3 meses, mas é importante acompanhar de 3 a 4 meses. Tá?
para quem você vai colocar todos os sintomas, e é importante entender os sintomas do fígado, tá? Mas eu vou colocar aqui a intoxicação do fígado, tá bom? Dizer o dever de sintomas, gases, má digestão e assim por diante. E nós temos aqui também a biomassa. Você vai dar de presente para alguém, uma pessoa que tem má absorção, que ela vive tendo anemia, assim por diante, e você vai acompanhá-la, portanto, anote todos os sintomas dessa pessoa, encontre o seu colaborador, né, o seu cobaia. Muitas pessoas vão querer ser seu cobaia, tá? E eu creio que nós vamos poder ajudar essas pessoas. Conte a sua história, acompanhe essas pessoas de 3 a 4 meses, principalmente aqui, esse do fígado, é bom fazer por 4 meses, mas em 3 meses já dá para ver uma diferença muito grande. Passo a passo, e eu vou colocar quais são os sintomas de um fígado intoxicado para você poder acompanhar essas pessoas, tá bom? Isso é dever de casa, isso vale nota, tá? Tarefa de você, profissional, acompanhe alguém da sua família, tá? Quero muito que você use a tintura, você vai se surpreender. O suco verde, eu tenho, um dos pacientes meu que me surpreendeu, era um rapaz que tinha que fazer cirurgia. Ele nem foi, ele nem chegou, foi meu paciente, ele assistia às minhas palestras nos hotéis, aqui em Caldas, e sempre que o hotel anunciava que eu estaria lá para dar palestra, ele ia assistir. E eu falava muito do suco verde. E ele usava 2 muletas. Ele estava com artrose, né, com a bico de papagaio, tinha que fazer cirurgia na coluna toda, colocando pinos, vários pinos. E ele passou a tomar o suco verde 3 vezes ao dia. Tá? Então nós vamos colocar uma das funções do suco verde também, vale a pena você saber, e para você acompanhar as pessoas. Eu acredito que ele usou o suco aí por uns 4 meses. E o resultado foi surpreendente com os médicos dele. Tá? Eu uso muito como nutriente para câncer também. Mas quando a gente for falar de câncer, a gente vai voltar no suco verde. E muitos desses produtos a gente vai voltar mais cedo ou mais tarde, conforme a patologia. Tá bom? Saúde e paz, até a próxima aula. Se Deus quiser, nós estamos... Opa, peraí. Eu acho que eu fui já... Deixa eu só